Muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim. Lá em Villahermosa, Tabasco, México. E também uma saudação ao reverendo Andrés Cruz Gallego e toda a congregação em Villahermosa e todos os que estão nos vendo através do satélite Amazonas ou da internet nesta manhã de hoje, domingo 4 de dezembro deste ano de 2022, e todos os que estão nos visitando, que Deus lhes abençoe grandemente e levem grandes bênçãos para os seus países também. E ao nosso irmão Camilo, que esteve conversando ontem, saiba que aqui na congregação, aqui a congregação está contigo. E tudo que tu estás passando, esteve passando por esses dias, e que agora estás nas mãos do Senhor, como tu sempre estiveste. Nós estivemos conversando de tudo o que tu tens feito. Deus tem te usado na sua obra grandemente e vai continuar, e que continue te usando grandemente em favor da obra de Deus. Deus te abençoe, Camilo Montoya, grandemente. Para esta ocasião, temos o tema O Mistério das Dimensões, que foi pregado no dia 14 de outubro de 1997 em Quito, Equador. Tem um estudo que foi feito no dia 2 de julho de 2022, que está no tomo 1 de julho. Esse estudo, depois vocês podem ler com calma, que tem ali muita, mas muita informação e citações referente às dimensões. E vamos dar ali uma revisãozinha. E neste estudo tem muito do qual diariamente vamos entendendo mais e mais. E também ele pregou a mensagem das dimensões. Vamos ler algumas porções ali. Vamos ler em Colossenses, ali na escritura do Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículo de 1 ao 18, mas vamos ler aqui uma porção de Colossenses, e está depois do livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 15, onde diz: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, aqui há nos céus e aqui há na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam domínios, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. E escreve: para ele foram criadas todas as coisas. E desenha uma estrela de Davi. Podem se sentar, por favor. Nos diz na mensagem a terceira etapa, ou a terceira fase está ao alcance, pregado 31 de dezembro de 1976, aqui em Cayey, Porto Rico, diz: então vemos a hora em que estamos, em que nós estamos vivendo. Vemos também que a maldade dos amorreus está concluída. Vemos isso no literal, ou seja, a maldade dos amorreus, no físico nós vemos cumprido, no espiritual também o vemos cumprido. No espiritual, com este assunto de ecumenismo, colocando todas as religiões, unindo as religiões e trazendo todas essas coisas, e agora, para esse próximo ano, que tratarão de forçar os eleitos a se unir, ou fecharão a porta das suas tendas, do seu tabernáculo, com isso se enche, com isso transborda. Então, aí vem o que? As pragas. Tudo acontece primeiro, percebam, no campo espiritual. Aí então é que a terceira etapa, vemos que vai ser o que? Diz: não estaria plenamente em operação, vê? Publicamente,
até a apertura. Publicamente, então, o mundo gentil verá esta terceira etapa em operação publicamente. Enquanto isso, a terceira etapa opera mais para os escolhidos e nada mais, privativamente, sem o resto do mundo gentil perceber o que está acontecendo. Mas quando já chegue esse momento, então eles vão ver a terceira etapa, mas vai ser o quê? Vai ser a terceira etapa para pregar as almas encarceradas, almas que não podem ser salvas, almas que vivem nesta terra, mas que estão na quinta dimensão. Mesmo vivendo, estão no inferno. Você ouviu isso? Isso é um ensinamento do que Elias nos pregou na mensagem intitulada Almas Encarceradas Hoje. Então encontramos que a quinta dimensão é o inferno. A quinta dimensão, o que acontece? Pois a quinta dimensão vai estar sobre a terra, criada sobre a terra. Portanto, então as pessoas estarão vivendo na quinta dimensão, estarão vivendo no inferno, em carne humana, assim como quem? Como Datã e Corebe desceram ao inferno em carne humana, vivos. Você vê? Essa geração entra ao inferno em carne humana, entra à quinta dimensão. Porque quando se fala do inferno, as pessoas pensam em algo pegando fogo e todas essas coisas, mas o inferno em si é o cárcere, é a prisão. O irmão Branham diz que o inferno não é o lago de fogo. Entendeu? Você já entendeu o que eu quero dizer? O lago de fogo é uma coisa e o inferno é outra. O inferno, a quinta dimensão, vai ser lançada no lago de fogo para ser destruída. E um pouquinho mais antes, um pouquinho mais depois, melhor dizendo, diz: agora os que vão antes do tempo final, ou para todos encontrar-nos e irmos à dimensão de Deus, a sétima, onde será a ceia das bodas do Cordeiro, pois os que vão antes vão à sala de espera, que é a sexta dimensão. Entenderam? Na mensagem, perguntas e respostas do dia 30 de agosto de 1964, à tarde, diz: isso aqui nos fala da natureza. Quando a natureza nasce, quando nasce uma criança, veja na página 17, diz: notem, uma mãe, ela sempre pode ser tão má e cruel, isso justo antes que nasça esse bebê. Há certa bondade que se assenta. Alguma vez perceberam, quando uma mãe está por ser mãe, nela tem algo doce, sempre toma sobre si essa doçura. É porque esse anjozinho, um pequeno espírito, um pequeno mensageiro para este pequeno tabernáculo, está pronto para surgir ao mundo. E então, quando este anjinho entra no corpo, este é um anjinho da terra, um espírito que está ordenado por Deus para habitar neste corpo, para pegar este corpo. Então, esse bebê tem que fazer uma decisão, faz a sua decisão. Então, quando isso acontece,
Então se vê o anjo do Senhor, que agora entra aqui, o qual é o corpo espiritual, isso eterno. Esse é um espírito moribundo e um corpo moribundo. Mas agora, tu não pode estar em dois corpos ao mesmo tempo. Mas em ti tem como ter duas naturezas de uma vez só em um só corpo. E escreve da quinta e da sexta dimensão. Pode ter em um corpo só estas duas naturezas. Agora, a natureza do Espírito do Senhor, quando nasce de novo, não nasce do físico, como foi o bebê. Mas o que aconteceu é que o nascimento espiritual veio a ti, e enquanto este nascimento espiritual está crescendo no teu coração de Deus, está crescendo um corpo físico ou celestial para receber esse Espírito. E quando a vida abandona este corpo, vai a este corpo. E ele escreve duas naturezas de uma vez só em um corpo. E quando a vida abandona este corpo, vai a este corpo. E ele escreve a teofania. Assim como quando o corpo é apresentado à terra, entra o Espírito, e quando o Espírito sai do corpo, tem um corpo esperando, porque sabemos que depois que este tabernáculo terrestre se desfizer, Lucas 45, já temos um esperando, vê? É isso, o corpo espiritual das pessoas. Continua dizendo aqui o nosso irmão William nesta mesma mensagem. Agora você pode ver de onde saem todas essas modas de Hollywood, todas essas coisas vocês podem ver, que hoje em dia vocês podem ver, e que para melhorar a beleza feminina, para fazer com que ela pareça de uma maneira que ela não é. Cada qual deve ser como é, como Deus o fez. Então nós encontramos de onde é que sai isso tudo. De Hollywood, de Los Angeles, Califórnia. O que o irmão Branham disse sobre isso? É a mesma tampa do inferno. Vê? E se a tampa do inferno se abriu, agora vejam então por onde começou, ou por onde se abriu um buraco na quinta dimensão. Por aí então se abriu esta porta em Hollywood e se distribuiu através dos cinemas, rádios, televisão. E então observem, através de falar e através dos sentidos é que o diabo tem se introduzido nesta dimensão. No estudo das dimensões, vejam, esse estudo que foi no dia 23 de maio de 2015, que pregou as dimensões, e nesse estudo que nós preparamos, foi pregado aqui em Porto Rico, tem um extrato que nós colocamos aqui, da mensagem O Presente Estado do Ministério, o presente estado do meu ministério. O irmão Branham diz, e o nosso irmão William escreve, nesse extrato, o presente estado do meu ministério, diz: agora, quando avançamos, lembramos que vivemos aqui em três dimensões. Eu não sei se posso lembrar ou não, mas uma é luz, outra é matéria. Tu te lembras da terceira? Tempo, correto. Luz, matéria e tempo. E os nossos 5 sentidos fazem contato com essas três dimensões. Nossa vista faz contato com a luz, nosso tato faz contato com a matéria, etc. E ele escreve 3 dimensões: luz, tempo e matéria. E os 5 sentidos: vista, ouvido, tato, paladar e olfato. Ou seja, que são os sentidos que fazem contato com essas
com essas primeiras 3 dimensões. E continua dizendo, através dos sentidos, tem estado se introduzindo a esta dimensão, ele tem estado criando a quinta aqui. Então, utilizando todas essas coisas de Hollywood, tem estado fazendo isso tudo. E veja, observem, tudo isso da quinta tem que ser falado e mostrado por filmes e tudo. E então, quando as pessoas aceitam, então se encarna neles isso tudo. E então, então é algo da quinta dimensão encarnado em seres humanos. E ao estar encarnados em seres humanos, é algo que tem sido feito realidade para seres humanos. Faz realidade da quinta dimensão, se faz realidade em seres humanos, através desses meios da quarta dimensão, das ondas. Ou seja, se usa, o inimigo tem usado esta dimensão para o mal. E sendo da quinta dimensão, então, o que ocorre? A quinta dimensão, sendo criada aqui na Terra, e a quinta dimensão se encarnando em seres humanos, e seres humanos sendo presos na quinta dimensão. Assim que não precisa nem morrer para ir ao inferno, porque o inferno já veio por sua própria conta. Na mensagem Almas Encarceradas, nos diz o irmão Branham ali, e nos relata na página 12 que tinha acontecido algo aos 14 anos, quando um amiguinho atirou nele com uma escopeta e teve uma experiência ali, mas nós vamos falar aqui na experiência, já quando eu estava adulto, 40 anos depois, diz, agora isso é a verdade, eu vi todas essas criaturas tão estranhas, e eu tinha ido a esse lugar tão horrível, que produzia este sentimento tão horroroso, parecia ter olhos muito grandes, e com pestanas grandes, olhos longos, alargados como de gato, e com as pálpebras pintadas de verde, como se tivesse gangrena, e estava produzindo um som estranho, como de um animal. Que sentimento isso produzia? Depois, em um instante, eu voltei a mim, a vida natural, a vida física. Isso me preocupou tanto, e cheguei até a pensar que eu nunca tenha que ir a um lugar desse, e nem tampouco qualquer outro ser humano. Depois, 7 meses depois, eu tive a visão onde eu estava no Ocidente, vendo a cruz dourada que descia sobre mim, e eu sabia que em alguma parte existia a região dos condenados. Agora, eu nunca tinha dado muita atenção a isso, até como há um mês atrás. Eu não estava pensando nisso, mas há um mês, estando em Tucson, levei a minha esposa para fazer compra no centro, entramos em um mercado, descemos ao sótão e tinha ali vários desses jovens com o cabelo pintado, como aquelas mulheres, e outros com o cabelo sobre a testa e vestidos com roupa algo estranho. Ali estava, e todos estavam olhando, porque tinham na cabeça como aquelas mulheres que cerram o cabelo, fecham o cabelo, sei lá, parece uma cabeça de água. E passou uma mulher e me perguntou, o que você acha disso? E eu respondi, você tinha que ter vergonha, se você pode pensar bem sobre isso, porque ele tem direito igual de fazer isso como você tem. Na verdade é que nenhum dos dois tem o direito. Então eu subi a outro piso e me sentei para esperar minha esposa. Era o mercado chamado Tênis, e quando eu me sentei na frente da escada rolante automática, em cima da
da planta baixa. Eu fiquei muito doente do estômago vendo aquela mulher subir dali de baixo. Eram jovens, anciãs, enrugadas e de todo tipo. Estavam todas vestidas com o mínimo de roupa possível, expondo ao público o seu corpo. Essas mulheres vestidas tão vulgarmente, com essas cabeças tão grandes, estavam subindo. E eu estava ali, sentado, com a cabeça inclinada, e de repente, levantei a cabeça e vinha subindo uma mulher latina, falando com uma americana. E quando olhei elas, em um instante, fui mudado. Eu reconheci que eu tinha visto isso antes. Vocês sabem como as mulheres estão pintando os olhos? Como uns gatos, levantando e alargando os cílios e usando óculos que dá aparência de olho de gato? E quantas coisas mais? Usando lente, debaixo do cílio pinta de verde. Ali estava aquela visão que eu tinha visto quando era um jovem. E ele escreve 14 anos. E escreve visita ao inferno. Ali estava a mulher, exatamente. Fiquei atordoado. Ali estava todas as pessoas falando dos valores, dos preços, etc. Mas parecia que eu tinha mudado nesse instante. Então eu pensei, isso é aquilo que eu vi no inferno. Ali estavam com isso que pareciam doenças de gangrena. Eu acreditava que era porque eu estava no inferno e por isso eu estava nesta cor verde, azul debaixo dos olhos, mas agora eu estava olhando essas mulheres pintadas com o mesmo verde azul como as vi na visão há 40 anos atrás. E, entre parênteses, o número 40 é um número bíblico de juízo. E ele escreve 40 é juízo. Então, ao ter visto isso, eu não pude falar à minha esposa quando veio me encontrar. Estava comprando roupa de escola, roupa escolar para as crianças e disse, Billy, o que está acontecendo? E eu respondi, querida, eu me sinto como morto. E ela me perguntou, o que tu tens? Tu estás doente? Eu disse, não, aconteceu algo, agora há pouco. E até agora, ela não sabe o que foi. Ela está esperando receber esta fita. Vê, ele quis pregar sobre isso no tabernáculo. Está esperando receber esta fita. Eu não disse a ninguém. Eu pensei, é melhor esperar e trazer primeiro ao tabernáculo, como eu prometi. E depois do culto, esta noite, vão ver por que eu trato de cumprir com as promessas que eu faço. Então eu pensei, ao ver estes olhos como que com gangrenas nessas mulheres, ali estavam as latinas, as francesas, as índias, as brancas, todas juntas, com suas cabeças tão enormes, com esses penteados volumosos, os olhos pareciam ter gangrenas e além, assim alongados assim para trás como o olho de gato. Todas estavam falando. Então, ali eu estava novamente naquela venda, mas no inferno, naquele mercado. Eu estava tão temeroso. Eu pensei, com certeza eu não morri. E apesar de tudo, tu me permitiu chegar a este lugar. E até o falar era como na visão, porque podia ouvir que enquanto falavam, produzia o mesmo ruído. E ao subir pela escadaria, pela escada rolante, tinha os olhos pintados, meio que azul, algo triste e horroroso. A minha esposa subiu e eu disse a ela, me deixa aqui, só por um instante. Se está bem contigo, eu prefiro ir para casa. E ela disse, estás doente? E eu respondi, não. Se tem que comprar mais coisas, pode fazer. Não, ela disse, eu já terminei. Então eu disse, deixa eu te pegar pelos braços. E nós fomos. E ela me perguntou, o que está acontecendo contigo? E eu respondi a ela, Meda, aconteceu algo ali dentro. Agora, enquanto eu estava sob esta coisa, eu pensei isso. Em que dia nós estamos vivendo? Isso poderá já ser a terceira etapa? Agora, eu tenho algumas coisas anotadas.
achamos no ministério de Jesus Cristo, depois que tinha pregado ao povo. Vamos basear tudo pela Bíblia. Depois que Jesus tinha terminado o seu ministério, do qual foi rejeitado pelo povo, agora leiam nas entrelinhas, formem cada um a sua própria ideia. Lembrem o que eu disse para vocês no início? Continua dizendo, onde nós paramos aqui, na página 3 desta mensagem, deste extrato, diz: agora lembrem que os da quinta, que estão vivos, agora lembrem que os da quinta estão vivos, vão se levantar no Concílio Mundial das Igrejas com este assunto do ecumenismo. A imagem da besta vai se levantar contra quem? Os eleitos que pertencem, os seus corpos teofânicos da sexta dimensão, mas receberemos um reforço muito grande. Nesse tempo, é também que todos os que estão na sexta vêm para cá, e então há uma grande batalha. Vejam, bem para este tempo da apertura, é a maior batalha jamais pelejada, mas sabemos que nesta grande batalha, como houve no céu quando Miguel lutava contra o arcanjo Lúcifer, o diabo, como agora nós o conhecemos, e o lançou por terra, com todos aqueles que se colocaram de acordo com ele, com o diabo, este mesmo tipo de batalha, a batalha dos anjos, vem a se converter na batalha dos seres humanos. E então, estas duas dimensões espirituais, a do diabo e a de Deus, essas dimensões terão um encontro, uma grande batalha, e a terão aqui na Terra. E essa batalha, em uma ocasião, ele comparou em uma ocasião que um chefe índio que tinha recebido o Espírito Santo, e ele contou, vejam na página 11 da mensagem Perguntas e Respostas, de 30 de agosto de 1964, à noite, diz: comparou com um cão branco e um cão preto, esta batalha interna, e diz: alguém me disse que teve um que foi convertido, uma vez recebeu o Espírito Santo, e ele disse: como vais? E ele disse: muito bem e muito mal. E ele disse: bom, tu te referes a quê? Muito bem e muito mal? E ele disse: bom, desde que eu recebi o Espírito Santo, tem em mim 2 cães, e um deles, um cão branco, um cão negro e um cão branco. E ele disse: eles brigam o tempo todo. Disse: eles grunhem, lutam, brigam um com o outro. E ele diz: o cão branco quer que eu faça coisa boa, o cão negro quer que faça coisa má. Disse: bom, chefe, qual deles ganha a luta? E ele disse: isso depende de qual o chefe alimente mais. Portanto, eu acredito que isso aqui é uma boa resposta, vem? Daí só depende da luta do corpo que há em ti. Depende o qual tu abasteças, a qual natureza tu abasteças. A natureza carnal, conforme as coisas do mundo, ou a natureza espiritual, conforme as coisas de Deus. Isto só o faz. E ele escreve o cão branco, a natureza espiritual,
o espírito teofânico da sexta dimensão, o cão negro, a natureza carnal, o espírito do mundo da quinta dimensão. E na mensagem das dimensões que foi pregado dia 23 de maio de 2015, aqui em Porto Rico diz: 24 de maio, corrijo, domingo 24 de maio de 2015, diz: em cada era, este grupo de crentes com o mensageiro de cada era, que os representa na terra, a revelação divina vem da parte de Cristo por meio do seu Espírito ao mensageiro. Ele a capta e dá ao povo, revela ao povo, ungido pelo Espírito de Deus, o que tem que receber o povo dessa era. E reserva uma parte que não pode dar ao povo, porque corresponde ao mensageiro manter uma parte dessa revelação. E sobretudo o que está relacionado com ele e o trato de Deus com ele. Pode dar à igreja alguns detalhes, mas toda a revelação que ele tem que guardar para si mesmo não pode dar. Aí vemos a São Paulo dizendo que ele foi ao terceiro céu, ao paraíso, e viu coisas e ouviu coisas que não são permitidas ao homem conhecer. Tinha que ficar calado? Assim aconteceu com o reverendo William Branham, quando foi em visão a uma grande carpa catedral e viu tudo ali, e depois entrou a um pequeno quartinho e ali viu coisas e ouviu coisas e viu um nome. E depois ele procurava o nome que ele tinha visto ali, e foi proibido dizer as coisas que aconteciam ali. Todo o funcionamento ali dentro foi proibido dá-lo a conhecer, para que não se levantassem imitações, para assim proteger o programa de Deus. Porque quando se levantam imitações, lança a obra de Deus a perder. E na mensagem, dores de parto, diz na página 30, diz agora, vocês veem, vocês pensam que eu estou louco? Diz, eu não estou, como diz, mas algo em mim eu não posso parar. Eu não vim por minha própria escolha, é Deus. E Ele confirma para provar que é a verdade, para fazê-lo a verdade. Não que eu tenha qualquer coisa contra Lutero, Wesley, Pentecostes ou Batista, qualquer um. Nada contra pessoa alguma. É contra os sistemas que estou, porque a palavra está contra ele, não é o homem. Observem a estes sacerdotes e clérigos sentados aqui hoje. Eles não estariam aqui se ouvissem ao sistema, mas eles tiveram a audácia, como um da palavra de Deus, para dar um passo e aceitá-lo. Aleluia! Significa louvar ao nosso Deus. Eles não ferirão. Amém? Significa assim seja. E eu creio e sei que é a verdade. Tem sido confirmado que é a verdade. Algum dia vocês perceberão, talvez tarde demais, como na terceira etapa, na vindicação de tudo que Deus está cumprindo sob a capa, a vindicação final vai ser os milagres e maravilhas que vão estar acontecendo no quartinho. Isso é a vindicação final. E vão perceber que isso é a pura verdade. Algum dia vocês perceberão, talvez tarde demais. Agora observem. A Bíblia dizia que a sua esposa tinha percebido no final da era. Como se apercebeu ela? Para vir a ser sua esposa e que ela
Que tipo de vestimenta ela tinha colocada? A sua própria palavra. Ela estava vestida da justiça dele. Isso é como luz, ou seja, a noiva é como luz da noiva. Vê visões. Notem, para fechar agora, eu quero dizer esta coisa antes de encerrar. Isso é o que me guia a dizer isso. Eu tenho o assim diz o Senhor. Se um homem dissera isso, sem reticências, colocando dos seus próprios pensamentos, seria um hipócrita e tem que ir ao inferno por ele. Correto. Se ele tratar de se fazer um grupo de boa gente, como essa, e enganá-los, ele seria um demônio em carne humana. E ele escreve, o que diga, assim diz o Senhor, sem ser profeta, é um hipócrita e tem que ir para o inferno. E escreve também a quinta dimensão e os personificadores. Deus nunca o honrará. Você acredita que Deus honraria um demônio com uma mentira? Nunca. Veja, passa sobre suas cabeças e eles não captam. Ele tira Veja, todos os profetas através da reforma, como a Igreja Católica Romana e Joana d'Arc, ela morreu por ser bruxa e depois, mais tarde, descobriram que ela não era. Ela foi uma santa. Certamente que eles se fizeram penitência, desenterraram o corpo dos sacerdotes e lançaram no rio, mas vocês sabem, isso não arruma no livro de Deus, não ajeita. Eles chamaram a São Patrício, um deles, você vê? E ele é tanto como eu, assim que notamos aos seus filhos. Veja o seu lugar, veja quantos foram mortos, leiam na trilogia e vejam quantos foram assassinados ali. Vocês podem ver que não é tal coisa, mas o clamor das pessoas não faz que seja assim. É o que Deus disse que seria e prova que é a verdade. Provar todas as coisas e reter o que é bom. Agora encontramos aqui, poucos meses atrás, eu estava em uma manhã, caminhando fora da casa e vi uma visão. E eu desafio a qualquer um que tenha conhecido em todos esses anos, que diga em qualquer ocasião, que o Senhor tenha me permitido dizer, assim diz o Senhor, que não tenha acontecido assim. Os que conhecem que é a verdade, levante suas mãos. Pode alguém levantar o contrário? Isso é certo. Não preste atenção alguma ao mensageiro. Veja a mensagem. Veja a mensagem. Isso é o que é. Continua dizendo, e agora, se não foi para nenhuma das 7 eras a segunda vinda de Cristo, com os santos que partiram para ressuscitá-los, então para que etapa é? Para a era de pedra angular, que é a era de ouro da igreja, é a era eterna da igreja do Senhor Jesus Cristo, onde novamente o ano do jubileu vai se cumprir, porque é uma etapa paralela ao do tempo de Jesus, e aquela era a etapa da vinda da pedra não cortada de mãos, que era Cristo, e consequentemente a etapa para a segunda vinda de Cristo é também a era de pedra angular, pelo qual, na 7ª era, enviou um mensageiro, João Batista, precursando a primeira vinda de Cristo, e para o último dia, para a 7ª era, enviou o precursor da segunda vinda de Cristo, que foi o reverendo William Branham, e conforme a como Deus revelou a ele, tudo relacionado à segunda vinda de Cristo, assim vai ser que se cumprirá. Portanto, é importante conhecer a mensagem que Deus trouxe por meio dele, para que não passe despercebido de nós a segunda vinda de Cristo, como passou despercebido aos doutores da lei, os sacerdotes, aos fariseus, aos escribas e também aos líderes políticos do tempo da primeira vinda de Cristo. O reverendo William Branham diz
que tudo vai ser em simplicidade. Agora, uma coisa importante é que vai ter um sinal físico importante, grande, e é que a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo, da Era de Pedra Angular, vai ter em algum lugar, em algum país, uma grande carpa catedral, onde Jesus Cristo em Espírito Santo, o anjo do pacto, nessa coluna de fogo, vai entrar e vai pousar em um pequeno quartinho. E no último dia, para a igreja do Senhor Jesus Cristo, a mensagem que Deus vai ter por meio do Espírito Santo, clamando como quando ruge um leão, e 7 trovões emitindo as suas vozes. Esta é a mensagem para a igreja do Senhor Jesus Cristo no último dia, para dar a fé, para serem transformados e raptados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E tudo isso a igreja vai receber na terceira etapa, da qual o reverendo William Branham fala, onde Cristo vai estar manifestado em toda a sua plenitude em uma grande carpa catedral. Por isso é tão importante esta visão da carpa e o cumprimento dela para a glória de Deus e bênção de todos os crentes em Cristo que vivem neste tempo final. E os crentes em Cristo que já partiram, o qual estão agora mesmo olhando para cá, estão ouvindo o que nós falamos e desejosos de voltarem. E neste estudo tem um lugar onde ele escreve, vamos ver aqui onde é, que é da mensagem companheirismo por meio de redenção. Vejam, aqui o reverendo William Branham diz, e ele foi preparar um lugar para todo crente, para que no mesmo instante, quando passamos deste reino mortal, não passamos a um mito ou a algum espírito sobrenatural, senão que passamos a um tabernáculo, uma morada. E este lugar pode ser aqui mesmo neste edifício, nesta manhã, um lugar que não pode ser contactado por atividade, é preparado só por Deus. Na quarta dimensão, já podem provar que ondas de rádio estão passando através deste edifício, agora mesmo, mensagem de rádio, passando através deste edifício, agora mesmo as imagens de TV, mas estão passando muito rápido para os nossos olhos. Agora, se passamos milhões de milhas mais além desta dimensão, chegaremos a um lugar que é tão real como as imagens da TV aqui neste quarto, nesta manhã. Aí está o Senhor Jesus Cristo, e escreve sétima dimensão. O ressuscitado Filho de Deus, parado aqui, mas a razão pela qual não podem ver é porque os nossos corações não estão afirmados para captá-lo. E a razão pela qual não podemos captar as imagens de TV é porque nossos corpos não estão afinados com instrumentos para captar coisas enviadas em forma mecânica. Mas quando nosso corpo esteja afinado a Deus, chegando a fazer parte dele, então a nossa alma pode captar o poder do Espírito Santo. E estamos sendo afinados ou sintonizados pelo Espírito Santo para podermos ver esta dimensão em breve. Para assim vindicar a presença do Senhor Jesus Cristo, todo o seu poder e onipotência, Ele tem se levantado entre os mortos e está vivo entre nós hoje. E Ele deseja ter companheirismo novamente com o seu povo, como tinha ali no Jardim do Éden. Aqui está o que acontece se não morre. Segundo a palavra de Deus, a pessoa passa da existência entre pessoas que podem ver a sua presença, e ali a pessoa vive, pode ver até aqui. A pessoa já não está no mundo, mas está em outro mundo. E ele escreve, pode ver para cá, os da sexta dimensão. E então o que faz?
se encontra como as almas debaixo do altar, clamando: Senhor, até quando? Nunca poderia ser um anjo. Não foi feito como anjo, fomos feitos homens e mulheres. Portanto, estaríamos ansiando voltar, porque então, ao estar ali em cima, alguns diriam: agora vejo do que se trata, entendo porque tive que morrer, agora sei porque teve que acontecer aquilo. A pessoa nunca morre. Jesus disse: o que ouve a minha palavra e crê no que me enviou, tem vida eterna. A pessoa não pode morrer, a pessoa não pode morrer. O que morre é a parte mortal, mas está vivo nesta parte. O seu espírito está aqui com Cristo. Espírito Santo escreve, sexta dimensão. Então você diz: até quando, Senhor? Porque você não foi feito para permanecer ali. Não foi feito assim porque é um ser humano e está ansiando voltar a este corpo novo, perfeito. E ele diz: um pouco mais de tempo, até que vossos conservos tenham sofrido como os mártires do passado. Então voltarão, descendo. Ao sair deste corpo, saindo da luz cósmica e os petróleos e tudo que compõe este corpo, a pessoa entra à quarta dimensão, escreve ondas, e até a sexta dimensão, escreve quarta dimensão, sexta dimensão. Depois Deus está na sétima, escreve sétima. Você está diretamente debaixo do seu altar. Depois, quando Deus libera o seu espírito, que vem levantando, sai da sexta dimensão e chega à quinta, à luz cósmica. Passa da luz aos petróleos, aos sentidos. Então você está aqui novamente sobre a terra, uma pessoa nova, não velho e quebrado, que nunca mais adoecerá, seu cabelo jamais ficará branco novamente, nunca mais ficará com a pele enrugada, nunca mais haverá separações, nunca mais vai morrer, nunca mais vai ter fome, nunca mais vai ter que se preocupar. Vocês então caminharão com seus entes queridos e os saudarão, e comerá, beberá, construirão casas e as habitarão e viverão para sempre e para sempre na presença do Senhor Jesus. Isso é o que tem nesta manhã, porquanto ouviram a palavra de Deus. Recentemente, declararam que o câncer é uma doença da quarta dimensão, que está em outra dimensão, certamente. Demonologia. Toda doença, em seu começo, é uma doença da quarta dimensão. E escreve câncer da quarta dimensão. Continua dizendo: porque eles estão ouvindo o que falamos e desejosos de voltar, porque eles voltam para receber um corpo glorificado, eterno, imortal, incorruptível, que Cristo criará para eles do pó da terra. E nós também estamos desejosos de que se cumpra a visão da carpa, porque nós queremos ser transformados o mais rápido possível, antes que caiam sobre esta terra os juízos divinos. Lembrem que quando vem uma tempestade, começam os ventos a ficar mais fortes e os terremotos como estão bastante forte essa questão do terremoto, e os vulcões também, e os maremotos, e tsunamis, e guerras por todas as partes, e muitos tremores de terras também. Portanto, isto já são princípios de dores de parto, porque a terra vai dar luz a uma nova terra. Portanto, os vulcões, com as lavas vulcânicas que sairão deles, e as cinzas vulcânicas renovarão a terra, vai ser preparada para o reino milenial de Jesus Cristo. Continua dizendo um pouco mais antes, lembrem que Cristo, quando Cristo ressuscitou, ele entrava e saía onde os discípulos estavam, mesmo que tivessem com as portas fechadas. Ou seja, que passava de uma a outra dimensão, porque as dimensões não estão longe. As dimensões se manifestam aqui nesta terra. Por exemplo, quando aparecem anjos, ou seja, eles estão em outra dimensão.
Portanto, essa dimensão está sendo manifestada, ou seja, que não tem que ir de um foguete daqui para Vênus para encontrar a dimensão dos anjos, para encontrar a dimensão onde os crentes em Cristo vão. Está aqui mesmo e se estende a uma distância que não sabemos. É, digamos, a dimensão da luz, a temos, mas temos também a dimensão da matéria, vê? Estão juntas. O que os separa é o que é uma luz e o que é a outra matéria. E o corpo também tem luz e também está na dimensão do tempo aqui, conosco também. Por isso usamos relógio também, porque estamos em dimensão de tempo. A quarta dimensão também, a dimensão das ondas, também está presente, mas não pode ser pela visão. Visão pela visão, pelo olho humano, porque é uma dimensão mais rápida, mas está conosco. Sendo um rádio ou uma televisão, você quando liga o rádio ou a televisão, você começa a ver essa dimensão e para o último dia, a quinta dimensão vai ser aberta e vai estar sobre a Terra. Esta dimensão também está, mas não é vista pelo olho humano, mas quando um pecador morre, lembrem, passa a esta dimensão. Ou seja, aí mesmo está na dimensão. Como quando Jesus passava da dimensão visível a outra dimensão, ou atravessava a parede, assim também acontece com os não crentes da dimensão visível, a dimensão invisível, a quinta dimensão. E os crentes em Cristo, ao partirem desta dimensão terrena, passam à sexta dimensão. Na mensagem Por que tiveram que ser pastores, na página 22 e 23, diz o reverendo William Branham: onde tu estavas quando eu coloquei o fundamento da terra? Diga-me onde os afirmei, onde eu os afirmei. Onde tu estavas, então? Você crê que Deus tem que nos perguntar por algo da nossa sabedoria? A nossa sabedoria é bobagem para Ele. Ele faz o que Ele diz que vai fazer. Agora, percebam, Deus está se preparando para fazer outra criação. Ele está criando terra mortal, vida mortal. Anjos cantavam no céu, mas aqui Ele está criando uma nova vida, vida eterna para os homens. E Ele está cantando aos seus súditos através de anjos sobre a terra, não no céu. O céu tinha vida eterna, vem? E o canto, eles cantaram aos céus, quando a criação mortal disse, e aqui a criação imortal estava vindo, e agora eles cantavam, e agora eles cantam a pessoas terrenas. A primeira vez, a pastores. Isso foi para o cumprimento da vinda de Jesus, quando estes anjos estavam ali, manifestados, ou seja, esta dimensão estava ali manifestada, cantando, disse ali pela primeira vez, a pastores, ou seja, esta dimensão se abriu, surpreendente, não é assim? Ele tem começado uma nova criação, que era uma criação dele mesmo. Deus foi encarnado e morou entre nós. Isso é, a Bíblia disse, no princípio da criação de Deus, Deus foi criado em forma humana, em Jesus Cristo, seu Filho, Deus habitou. Ele construiu o seu tabernáculo de carne e osso e viveu neste tabernáculo. Deus, Emanuel, Deus conosco. Ele construiu a sua casa para viver nela, para que ele pudesse refletir a sua palavra aos seus súditos através disso. Você sabe o que é Deus ao ver a Cristo? Você sabe o que é Deus ao ver a Cristo? Lembrem, sempre tem cântico ao nascer um rei. Continua dizendo
Aqui o nosso irmão William. A sexta dimensão está também conosco. Anjos de Deus acampam ao redor dos que o temem, os crentes em Cristo, e os defende. E o anjo de Deus, Cristo disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. São Mateus 28, 20. Portanto, esta dimensão também está conosco. Digamos que está tudo em círculo. Primeira dimensão da luz, segunda dimensão da matéria, terceira dimensão do tempo, quarta dimensão das ondas, quinta dimensão, o lugar onde os perdidos vão e onde permanecem como em um pesadelo, e estão na dimensão no qual está o inferno. E a sexta dimensão, onde estão os santos crentes em Cristo, que partiram, que olham para cá. E não se sabe se em algumas ocasiões estão nas atividades, cantando, e nós não vemos, porque estão em uma dimensão mais rápida que o olho humano não pode perceber. E a sétima dimensão, a dimensão de Deus. Deus é onipresente, Ele está em todas as partes. Portanto, a dimensão de Deus, a sétima, também está entre nós. Tudo gira em círculo. Lembrem que um círculo fala de eternidade, porque não tem onde parar. E é assim que o desenha aqui. Ele desenha primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Ou seja, ele desenha as 7 dimensões, que é o que diz ali, que é em forma de círculo. E vejam, no livro dos selos, na ocasião nós tínhamos lido isso em algumas ocasiões, mas vamos ver aqui algo muito importante, e nós vamos mencionar nesta ocasião, e que Deus nos ajude a ver isso, porque o que nós desejamos é receber tudo o que precisamos entender, que Deus nos revele, para podermos assim seguir sendo sintonizados pelo Espírito Santo. Veja na página 36, 9. Ele ali está relatando esta ocasião, uma das ocasiões que o Senhor permitiu visitar, porque visitava a sexta dimensão. E na página 319 abaixo, vamos ler uma parte aqui, mas estando ali parado, ou seja, na sexta dimensão, toquei na minha cabeça com a mão e tinha novamente o meu cabelo, eu era jovem. Disse, não é estranho? Aqui estamos. E vai na página 5, ele sublinha, na página 5 que vai nessa parte aí, o parágrafo 40, vejam ali, diz, página 5 do livro de citações, agora esta bruxa de Endor, ele chamou em cima de o espírito de Samuel, e Saul falou com Samuel. Agora, você podia perguntar-se, como isso podia ser feito? Isso não pode se fazer hoje, não. Não, Senhor, porque o sangue dos touros e cabras estava só esperando pelo tempo do cumprimento.
Quando o homem morria, nesses dias, ele morria sob a expiação de um animal, e a sua alma ia ao paraíso. E ali ele permanecia até o dia de redenção. E escreve, Samuel veio a Saul. E escreve também abaixo o paraíso. Continua dizendo aqui no livro dos selos, não é estranho? Aqui estamos. E ele escreve, era jovem, com todo o cabelo na sexta dimensão. Anotem também a 3:29 ali do livro dos selos. Já na oração que ele faz, essa 3:29 vai ali com esta. Então olhei distante e vi que vinha a minha primeira esposa, Esperança. Vocês sabem que ela morreu aos 22 anos e ainda era tão formosa como antes. Muitos de vocês lembram dela? Tinha os olhos negros e cabelos negros, que caía por toda a costa, era alemã. E pensei, agora quando ela chegue, vai me chamar pelo meu nome, Billy. Eu sei, quando chega vai dizer Billy, e eu olhava em cada uma dessas damas, cada uma me abraçava e me dizia, meu precioso irmão, estamos tão felizes de ver-te. E vi que cada uma estava vestida igual, e ele escreve túnica. Mas tinha o seu cabelo de distintas cores, algumas de cabelo ruivo, outra de cabelo vermelho, outra de cabelo negro. Passavam e todas eram jovens. E então, quando ela chegou, pensei, eu vou ver o que ela vai me dizer. E olhou para mim e me disse, ó nosso precioso irmão. E me abraçou e depois se afastou. E chegou outra e me abraçou. E eu vi um grande ruído e olhei a essa direção e ali vinham correndo um grande número de varões, jovens, como que de 20 anos. E escreve jovens como que de 20 anos. Tinham cabelo escuro, ruivo, etc. E cada um estava vestido com uma vestidura branca e estavam descalços. E chegaram e me abraçaram, dizendo, nosso precioso irmão. E desenha uma estrela de Davi e escreve túnicas brancas. Voltei à visão e estava ali na cama. Pensei, isso é estranho na verdade. E nesse momento vi uma voz, começou a falar comigo e nunca vi de onde vinha. Escreve voz. De um lado e do outro lado ele escreve a voz. Disse, tu fostes reunidos com teu pessoal. Depois uns homens me levantaram e me colocaram sobre um lugar alto, assim elevado, e disse, por que fizeram isso? A voz disse, e desenhe uma estrela de Davi. Sobre a terra tu fostes um líder. Então disse, eu não entendo isso. E a voz escreve, da sétima dimensão. A voz, ou seja, da sétima dimensão vinha essa voz. E a voz, que escreve da sétima dimensão, estava falando comigo, mas nunca vi de onde vinha, mas estava mais acima. E escreve outra vez, voz, sétima dimensão. Estava mais acima falando.
Veja como se ministra também desta dimensão, e ele ali estava ouvindo esta voz que vinha da sétima dimensão, da presença de Deus. Disse: se eu morri, eu quero ver a Jesus. Ele foi toda a minha vida. Agora eu quero ver Ele. A voz disse, e escreve novamente o irmão William, mais acima, e escreve a voz, sétima dimensão. Não pode ver agora, ele ainda está mais acima, e escreve a voz, sétima dimensão. Você vê? Isso foi debaixo do altar no sexto lugar. Escreve sétima dimensão. O lugar onde vê o homem ainda não é o sétimo lugar onde Deus está. Era o sexto lugar. E escreve sétima dimensão, altar. E desenha uma pirâmide e as eras. E a parte da sétima define aí. Aí estavam todos, tinham passando, parecia que tinha milhões e eu nunca tinha visto tanta gente. E eu estava sentado ali e essas pessoas passavam me abraçando e me chamando meu irmão. Então a voz disse, e novamente escreve, a voz da sétima dimensão. Tu foste reunido com o teu pessoal como foi Jacó, escreve, reunido com o povo, o teu povo. Ele disse, todo esse é o meu pessoal, são todos Brahman? E ele disse, e volta a escrever, a voz da sétima dimensão. Não, são teus convertidos a Cristo. E olhei muito bem e vi uma dama muito formosa, o qual veio e me abraçou. Todas eram quase que da mesma idade, e ela veio e me abraçou e disse, ó meu precioso irmão. Olhou para mim e pensei, parece um anjo, e passou. Então a voz me perguntou, não a conheces? Respondi, não a reconhecia. Disse, tu a conduziste a Cristo quando tinha mais de 90 anos. Sabem por que tem tanto amor por ti? Disse, esta jovem tão formosa tinha mais de 90 anos? Disse, e aí ele escreve novamente, a voz, ela agora, jamais poderá mudar. Por isso está dizendo, precioso irmão. Pensei, e eu tinha temor disso, essas pessoas são reais. Não iam para parte alguma, não estavam cansadas de estar ali. E disse, por que eu não posso ver a Jesus? E ele disse, a voz, ele escreve novamente, a voz, algum dia ele virá e virá primeiro a ti e tu vais ser julgado. E escreve juízo, julgado. Essas pessoas são os teus convertidos que tu guiastes. Diz, e por ser um líder, eu tenho que ser julgado? E respondeu, sim. Então eu disse, todo líder tem que ser julgado desta forma? E ele escreve julgado e respondeu, sim. Perguntei, e cadê São Paulo? E ele diz, ele vai ter que ser julgado com os seus. E ele escreve, o juízo começa pela casa de Deus. E ele disse, se o grupo dele entrar, então os meus também entram. Porque eu preguei exatamente a mesma palavra. Do lado ele escreveu o juízo, a pedra angular e as eras. Ele batizou no nome de Jesus Cristo e eu também. Eu preguei reticências. E neste momento milhões gritaram de uma só voz. Nisso estamos confiando. Pensei, se eu soubesse disso antes de vir aqui, eu teria forçado as pessoas para que viessem. Eles não podem perder esta oportunidade. Observem. Então, ele disse, e ele sublinha ali, circula e escreve a voz, anjo. Algum dia ele virá, e ele escreve a vinda de Cristo ao paraíso, a sexta dimensão, como foi com os santos
do Antigo Testamento, abrevia AT, a vinda de Cristo ao paraíso, a sexta dimensão, como foi com os santos do Antigo Testamento. Agora ali não bebemos, nem comemos, nem dormimos. Todos somos iguais, todos são iguais. Isso não é perfeito? É algo mais além do perfeito, não é sublime, senão mais além do sublime. Não tem palavras no vocabulário para descrevê-lo. Simplesmente, quando cheguemos ali, haveremos chegado onde devemos chegar. Pensei, agora se isso é tão perfeito, e escreve sexta dimensão, então como será mais à frente? E escreve sétima dimensão, e escreve com o corpo eterno, porque para ir ali é preciso ter esta vestidura, este corpo eterno e glorificado, que é onde nós iremos, quando formos transformados para irmos à ceia das bodas do Cordeiro, que estão preparadas nesta dimensão, a dimensão de Deus. Na página 322, ele disse, e volta a isso, ele sublinha, ele, a voz do anjo, e em cima escreve, William Branham e o juízo, WMB, e escreve juízo, e volta a dizer ali, no paraíso, a sexta dimensão, o juízo começa pela casa de Deus. Ele disse, ou seja, escreve a voz do anjo, quando Jesus chegue e te julgue, segundo o teu ministério, então voltaremos à terra para habitarmos no corpo novamente. Ele escreve juízo e escreve corpo, em corpo ele escreve glorificado. Agora, ele está falando, o anjo, ao reverendo William Branham, e está dizendo que quando ele apareça na sexta dimensão e te julgue, ele disse, ali então voltaremos à terra. A voz do anjo é que está dizendo isso. Ou seja, que quando isso esteja acontecendo, que eu vou ler aqui, no livro de Citas, tem vários lugares, mas vamos ler 2, porque vejam, na página 13, um dos relatos da visão da carpa, no parágrafo 97, aqui quando o anjo está mostrando a primeira e segunda etapa, e já sobe a essa etapa, mais acima, diz, pela metade já seria 98, da página 13, eu disse, sinto muito, Senhor, parágrafo 98, não tinha percebido que estava usando o lado errado. Ele disse, você não pode ensinar coisas sobrenaturais a bebês, ele disse, pentecostais, sem causar comparações carnais. Então senti que estava indo para outra dimensão ainda mais alta. E ele escreve, a era de pedra angular. Eu estava no ar, na maior tenda que já vi na minha vida, e eu estava em cima das pessoas com a plataforma abaixo de mim, e ele desenha uma pedra angular. E lembrem, aí nesta altura, é a 12 pés de onde está a sexta dimensão. Eu tinha acabado de pregar, e lembrem, o quarto Elias, aí se refletiu o que Deus estaria cumprindo nesta etapa da igreja noiva, já a etapa final. Aí também estava se refletindo
o ministério do quarto Elias e havia centenas e centenas de pessoas ali. Havia centenas e centenas de pessoas ali com as mãos para cima chorando, e eu estava tratando de colocar os meus pés onde eles estavam, mas eu permaneci no ar. Um homem com um coração verdadeiramente bondoso, bonito, apareceu diante da multidão e disse: queridos amigos, enquanto nosso irmão Branham está tirando alguns momentos desta maravilhosa chamada ao altar, vamos formar uma fila de oração à direita. Uma fila de oração se formou completamente em torno do interior da carpa, até a rua, até onde eu podia ver. Dentro da tenda, vi uma tela esticada como cerca de 1,5 metros de altura, com uma porta nesta cerca de lona. Dentro desta cerca, havia uma pequena sala quadrada de madeira. Uma senhora estava parada no portão da cerca de lona, pegando o nome e o cartão de oração da senhora deitada em uma maca com rodas. Atrás da maca estava um homem de muletas, e a senhora pegou o seu nome e o cartão também. Um homem forte saiu e empurrou a senhora na maca pela porta da cerca de lona, e por uma porta para que dava para a pequena sala de madeira, ouvi um familiar som sibilante feito pela luz que acompanha meu ministério, e eu o observei ir de mim para a pequena sala. O anjo do Senhor ainda estava de pé do meu lado, ao ar, e me disse, ele disse, eu não entendo, e ele disse, te encontro lá. E eu vi a sua mão apontar para o quartinho, e ele acrescentou, este é o terceiro. E ele desenha uma pedra, uma estrela de Davi, e ele escreve à direita. Ela tinha descido da maca e a empurrava. Uma senhora estava ali para tomar o seu testemunho em uma gravação de fita e perguntou o que tinha acontecido no quartinho pequeno. E ela respondeu, não sei. Então o homem saiu carregando as suas muletas. A senhora lhe perguntou o que havia acontecido no quartinho, e ela respondeu, não sei. O anjo do Senhor, quem está falando ali? A ele? O anjo do Senhor disse, este não será um espetáculo público, e ele desenha uma estrela de Davi ali. Não está escrito na escritura das palavras do nosso Senhor, mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, ora a teu pai em segredo, e o teu pai que vê em segredo, e o teu pai que te vê em segredo te recompensará em público. Escreve a câmara do rei. Escreve câmara, porta. Não seja como os hipócritas que fazem sua exibição pública das coisas, mas entra em tua câmara secreta. Então o anjo do Senhor e eu descemos para a pequena sala. O que ele me disse ali, lá vou ter que manter isso em segredo para o resto da minha vida. O anjo do Senhor já estava neste momento ali com ele. Já tinha sido julgado, irmão Branham, porque depois que ele viu isso tudo que estava acontecendo, não desceu para cumprir isso, senão que já estava acontecendo. Tudo que o anjo estava lhe mostrando, curas e todas essas coisas, pregação primeiro e cura, tudo isso já estava acontecendo. E o irmão Branham ainda não estava ali, e o anjo também não. E esse anjo tinha dito ali, vamos descer e vamos tomar corpos. Quem era esse anjo? Eu sei quem ele é. Mas já estavam acontecendo as coisas. Não podem esperar até que isso aconteça, que este anjo venha e se encarne com o corpo glorificado, para que nos dê a fé de rapto. Tudo é tão simples.
tudo já estava acontecendo no meio do povo. A manifestação deste pilar de fogo já estava no meio da sua igreja, já estava operando os milagres. E vejam, na página 14, um lugarzinho mais, que é onde relata da visão. Na parte, vamos dizer, na metade, na página 103, lembrem, esta voz estava na 7ª dimensão. Enquanto ele estava ali, ele não via, ele não sabia nem de onde vinha essa voz, mas já que neste momento, ele já estava com o anjo parado atrás dele, já estava pronto para descer e obter o seu corpo glorificado. Parágrafo 103, lá pela metade do parágrafo aqui, diz: eu olhei, depois de que saiu, um pouquinho antes, porque também tem algo aqui que não devemos passar despercebido. Vamos ver. Então fiquei de pé e olhei isso, e eu vi trazendo uma senhora em uma maca, e havia uma senhora ali escrevendo o seu nome e coisas em um pedaço de papel. E alguém veio e a pegou e a empurrou para dentro, e o próximo homem que veio estava de muletas, e eu os vi passar por aquele pequeno prédio, e do lado de fora a senhora saiu gritando bem alto, empurrando esta maca. E então havia uma outra senhora do outro lado. Ela parecia uma mulher de cabelos escuros, e ela disse: o que aconteceu? E ela disse: eu simplesmente não sei. Eu não poderia lhe contar o que aconteceu. E ela disse: eu estou paralisada há 20 anos. E ele escreve 20 anos paralisada. Vinte anos paralítica. Corrigindo, 20 anos paralítica. E veja, eu me sinto como nunca estivesse doente. Instantaneamente o homem saiu, pulando e pulando com as suas muletas na mão. E eu olhei para isso e instantaneamente, agora aqui está algo, escutem bem, há uma diferença, e ele escreve diferença, entre o anjo do Senhor e aquela luz, porque eu ouvi algo se movendo, como acontece quando vem na plataforma à noite, algo como um fogo chicoteando ao redor, uma chama de fogo. E ele me deixou, e foi, e desceu acima da audiência, e veio e ficou no topo daquele pequeno edifício, e então ficou em cima dele, e ele escreve a coluna de fogo. É igual Jesus, Logos. E escreve diferença. E quando ele o fez, este personagem de pé ao meu lado, atrás de mim, a mesma voz, a voz do anjo, ele disse, vê, ele estava ali, nessa ocasião, ele não via na outra ocasião de onde saía, mas agora, nesta ocasião, sim, estava com ele ali. Eu te encontrarei lá. E este é o terceiro puxão, mas ninguém saberá nada sobre isso. E eu disse, bem, eu não entendo por que aí, por que lá. E ele disse, não será um show público desta vez, como foi da primeira e segunda etapa. E eu disse, não entendo entrar naquela câmera assim. E ele disse, não está escrito por nosso Senhor, quando você orar, não seja como os hipócritas, que querem ser ouvidos pelo homem, mas entram na câmara secreta e orem ao Pai que vê em segredo,
E teu Pai, que vê em segredo, te recompensará em público. Está perfeitamente na Escritura. É assim todas as vezes. E eu disse, eu entendo. Então ele me levou para este lugar e me colocou nesta sala onde eu estava, e então ele me disse o que fazer pela terceira vez. Agora, amigos cristãos, quando eu deixar este mundo, isso estará em meu seio, mas você escreva as minhas palavras sobre o que vai acontecer. E escreve ali quando parta, ou seja, que aí estamos vendo algo muito importante a respeito a este anjo, a essa voz, que é o que está mostrando todas as coisas e está dizendo todas as coisas que aconteceriam. Observe que aí ele estava também testificando do que vai acontecer no paraíso. Ele vai vir a ti, vai te julgar e tudo isso, e diz, e então tomaremos corpos e desceremos à terra. Ele estava também dando a conhecer ali todas as coisas que aconteceriam. Mas chegou um momento onde o anjo e o irmão Branham desceram, e ali se cumpre onde ele diz, tomaremos corpos. E vamos continuar aqui, na página 322, onde nós paramos, acima. Quando chega Jesus e te julgue segundo o teu ministério, então voltaremos à terra para habitarmos em corpos novamente. Agora, eu nunca tinha pensado a respeito disso anteriormente, mas isso é perfeitamente de acordo às Escrituras. Voltaremos à terra para habitarmos no corpo, e escreve glorificado, e ali comeremos. Aqui nem comemos e também não dormimos, ali comeremos quando voltemos à terra. Pensei, isso é maravilhoso, ou eu tinha temor disso? Por que eu tinha temor de morrer para vir a isso? Isso é perfeição mais perfeição. Isso é maravilhoso. Estávamos diretamente debaixo do altar. Ali estávamos debaixo do altar, esperando a vinda, esperando que ele fosse recolher os corpos que dormem no pó, para ressuscitar-nos novamente, passaria e nos ressuscitaria, como aconteceu quando Jesus passou pelo paraíso e trouxe Abraão, Isaque e os demais que estavam esperando a primeira ressurreição. E eles entraram na cidade e apareceram a muitos. É algo perfeitamente de acordo às Escrituras. Se foi uma visão ou o que foi, foi perfeitamente escriturístico. E esse tempo, onde ele estava mostrando tudo o que estava acontecendo ali nesta atividade, para esse tempo, a etapa do juízo na sexta dimensão, ou seja, onde eles seriam julgados pelo trabalho que cada mensageiro com seu grupo fez aqui na Terra, já havia terminado, porque já estavam nesta etapa de olhar o que estava acontecendo para, no momento em que Deus determinassem, descer e aí acontecer a ressurreição e a transformação. E tudo isso que estaria acontecendo nesse momento, os que foram sintonizados e polidos pela palavra, pelo Espírito Santo, vão ver que somos nós, que estivemos recebendo, e diariamente vamos recebendo mais e mais todos os ensinamentos que já foi falado, que vai ser uma grande carpa catedral. E quando esta mulher
salga por esa puerta, saia por essa porta, así por esos días, digamos por esses dias, cumple eso que él me había vai se cumprir isso que ele me falou, quando tu vê esta mulher empujando a sair empurrando a maca, vigia, que por ahí cerca que está la resurrección. próximo daí vai estar a ressurreição. Fíjense que fue Porque observem que foi depois disso que o anjo desceu con el hermano Branham, com o irmão Branham. o sea que algo grande. Ou seja, que algo grande em breve vai estar acontecendo no meio do povo de Deus, o povo que está sendo preparado Para recibir para receber esa visita, esta visita angelical, esa visita esta visita desde la séptima desde a sétima dimensão, sexta a sexta y de la sexta e da sexta aqui, a la tierra. a terra. Le iba a leer hace un ratito Eu ia ler há um tempinho algo aqui, en la página 600, na página 682, entonces encontramos então que encontramos nos ha sido abierto que los nos seis foi aberto os 6 selos e o vemos. selos. Sabemos que el séptimo sello Sabemos que o sétimo selo não pode ser aberto ao público hasta que llegue esa hora, até que chegue essa hora. la hora del séptimo sello. A hora do sétimo selo, a hora zero, escreve. Ahora hubo alguna razón Agora teve alguma razão pelo qual Deus permitiu de estos siete, a declaração desses 7 trovões, porque tem a ver, porque tiene que venir. porque tem que vir. Hallamos que Cristo el Cordero tomó Achamos que Cristo, o Cordeiro, tomou o livro abrió el séptimo em sua mão e abriu o sétimo selo. Era um mistério escondido e ninguém o conhece. Isso se enquadra perfeitamente com o que ele disse, que ninguém conhece, que nadie que conoce ninguém conhece sería su venida, quando seria sua vinda, que nadie conocería que ninguém conheceria quando seria sua vinda, tampouco conheceriam nada a respeito desse mistério dos 7 trovões. E então, cosas están, estas duas coisas estão unidas, eso ya tenemos conocimiento. e disso já temos conhecimento Por lo demás pelo demais, porque ha sido abierto, o resto nos foi aberto, mas isso não. estado allá, Mas sentado, ali no quarto, vi esto abrirse, vi isso se abrir entrar, e mostrar siete truenos, estes 7 trovões. ahora no más hasta allí, Agora não está mais ali, até ali nós podemos chegar. no hemos llegado E nós chegamos um pouquinho mais além, para ir viendo para irmos vendo todo lo que nos corresponde a tudo o que corresponde a nós esta hora tan nesta hora tão importante que estamos vivendo. nos ponemos en pie Nos coloquemos de pé y vamos a hacer una pausa e vamos fazer uma pausa, y así dejamos e assim deixamos, en esta ocasión, nesta ocasião, en este tema neste tema que tenemos para hoy, el misterio que temos para hoje, o mistério de las dimensiones. das dimensões. Dejamos así Deixamos assim, inmediatamente con imediatamente conosco, a nuestro apreciado ao nosso apreciado irmão e amigo, doctor o doutor William William Soto Santiago.